Olá, pessoal! Bom, estamos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast do Entre Eventos. Eu sou Esther Oliveira, vou me apresentar um pouquinho. Sou fotógrafa há mais de 10 anos, sócia empresa na Marcos Oliveira Fotografia e Filmes, junto com o meu pai, com a minha mãe, o Marcos e a Estefânia. Temos a empresa aí há mais de 27 anos e atendemos todo o meio social, corporativo. Então, é mais ou menos isso. Ao longo dos episódios, a gente vai se conhecendo, vocês vão conhecendo um pouquinho mais sobre nós. E nessa jornada, quem vai me acompanhar é a minha grande amiga e parceira, Cris Tassini. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, não sei a hora que você está assistindo esse podcast, mas sintam-se muito bem-vindos. Eu sou a Cris Tassini, como ela comentou, sócia proprietária da Brides Dream. Nós somos uma empresa de eventos sociais, casamentos, bodas, debutantes. A empresa ela foi fundada em 2011, estamos aí com quase 11 anos. Tem eu e a sócia Camila Trivelato. E a gente vai falar um pouquinho sobre eventos, sejam eles corporativos ou sociais. Sejam muito bem-vindos. É engraçado, né, Cris, como tudo começou, como essa conversa de um podcast começou tão informal no seu escritório, quando você chamou eu e o Marcos para fazer as fotos, fui da Camila. E ali numa conversa a gente começou a falar sobre evento, e a gente fala muito sobre eventos, sobre bastidores, sobre tudo isso. Assunto de sempre. De sempre, né? Sempre que se encontra tem esse tipo de assunto. E a gente percebeu realmente como não tinha um meio, um canal que falasse sobre eventos, que pudesse ter informações para quem está começando ou para quem já está há tanto tempo no mercado. Independente do tipo do evento, seja corporativo ou social. Ou social. Não tinha informações, a gente buscava na internet e não existia. Então, foi legal a gente ter essa conversa, pensar nesse projeto e realmente juntar as nossas experiências de tantos anos aí, eu por trás das lentes, e vocês realmente ali com a mão na massa ali, fazendo toda a organização do evento. Acho que a gente vai ter bastante conteúdo aí pra galera, né? O intuito, na verdade, da Entre Eventos, quando a gente conversou, era justamente falar sobre os bastidores, né? Porque todo mundo acaba vendo a parte glamurosa ali, o momento, mas não vê o pré-evento e o pós-evento. Então, a gente quis justamente fazer isso para que as pessoas pudessem conhecer os bastidores, né? Sim. Como que funciona. Deste mercado tão gigante que movimenta mais de 3 milhões de empregos e gera aí um PIB gigantesco relacionado à parte financeira aí do Brasil. Eu acho que é uma coisa muito importante isso que a gente está fazendo, até para que as pessoas possam conhecer as empresas por trás, o que cada uma de fato faz e como funciona. Então, galera, a gente vai postar todo começo de mês, a primeira semana, às 20 horas, no nosso canal no YouTube. Entre eventos, vão acompanhando a gente. As duplas irão trocar. Hoje quem começa sou eu e a Cris, mas o próximo episódio vai estar aqui o Marcos e a Camila, falando de diversos assuntos. E como a Esther bem falou, a gente vai estar aqui recebendo vários profissionais, né, da área de evento, tanto os corporativos como os sociais. Mas a gente também aceita sugestões de quem você quer que a gente entreviste. Tem aqui o nosso bate-papo com a gente. Você pode fazer essa solicitação, essa sugestão, através do DM, né, do direct, do Instagram. Segue lá a gente, @entreeventos.talk. Deixa a sua sugestão. E hoje a gente vai começar com um mega profissional que a gente ama de paixão. Muito amigo nosso. É um profissional de peso, né? Trabalhou por anos, simplesmente, com Hebe Camargo, rainha da TV brasileira. Ele é autor do livro Ela Salvou Minha Vida, Verdades Reveladas, o relato do maquiador da Hebe Camargo, nunca divulgadas. É o maquiador oficial das celebridades, como a apresentadora Lívia Andrade, a cantora Alcione, do apresentador Gugu Liberato, que nos deixou em 2019, além de outras famosas, noivas e empresárias de sucesso. Bom, nosso convidado de hoje é o Edu Saquiero! Olá, meninas! Bom, só corrigindo a criança agora que ela falou assim, um profissional de peso. Eu tô magro 10 quilos, tá? Então, só pra falar isso pra ela, porque agora eu tô um garoto fitness, treinando todos os dias, com 2 personal. Então, assim, vamos deixar o pezinho, porque agora eu tô fortinho. Isso aí. Bom, primeiro de tudo,
Tudo bem com vocês? Tudo Obrigado, ótimo. quero desejar muito sucesso Ah, para esse novo obrigada. empreendimento de vocês, que eu tenho certeza que vai ser um estouro. Afinal de contas, né, uniu aí dois poderes, né, então que o Entre Ventos venha somente para fazer toda essa diferença, como vocês disseram mesmo, acho que estava fazendo falta de ter esse meio de comunicação para poder estar falando com os nossos amigos profissionais, né? Deles poderem também expressar as suas histórias, as suas vontades, os seus desejos, de como funciona, porque a gente está dentro de um mercado, seja ele corporativo ou não, porém, nós sabemos que tem diversos tipos de produtos do qual é oferecido. Exatamente. Né? Então, assim, ninguém é igual a ninguém. Então, eu acho que isso é muito importante de poder abrir esse leque e de mostrar essa nossa diversidade dentro da nossa. Todo mundo é do mesmo, tem as mesmas profissões, porém cada um tem o seu segmento. Um segmento diferente. Né? Então, é. assim, obrigado pelo convite. Com certeza, quando a Cris me convidou, eu falei pra ela: estarei lá no primeiro episódio, Não é louco contando de a não minha vir. história, contando a minha vida, contando essa trajetória que já vai lá pra 25 anos, né? Comecei muito garoto e hoje com 44, com uma visão totalmente diferente de hoje pra quando eu comecei. Então, assim, obrigado e sucesso desde já pra vocês duas. Obrigada, A gente que obrigada. agradece aí a oportunidade de você estar aqui. Sim. Na verdade, quando a gente teve a ideia de criar o Entre Eventos, a gente pensou no Dudu, até por conta dos babados, porque a gente quer saber de A gente quer babado. saber de babado. Se não for A gente nem babado, a gente vem. não A gente nem quer vem. saber. É, depende, viu? Porque daí eu já tô querendo fazer um outro livro, né? Então, assim, tem alguns babados eu vou deixar pra esse próximo livro que eu vou fazer. Mas eu spoilers, conto algumas spoilers. coisinhas, Ai, alguns spoilers eu falo pra vocês. E aí, É. vamos lá. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente quer saber como foi a sua trajetória pra você chegar até aqui, onde você tá, Dudu. Claro. Cris, eu comecei a minha trajetória com 17 anos. Primeiro de tudo, eu sempre tive vontade de ser artista. Muita vontade mesmo. Eu sempre fui aquela pessoa que em festa, tudo, eu queria sobressair. Então, eu era o que subia no palco, eu era o que pegava o microfone, eu era que na festa junina, eu amava fazer a quadrilha maluca, porque eu mandava minha mãe confeccionar o meu vestido, tinha que ser o melhor. O que gostava dos babados? O que gostava sempre de aparecer. Aí eu fui tentar essa carreira, eu fiz curso de teatro, fui fazer dança, tal, tudo, mas não foi promissor, né? Mas eu cheguei a fazer algumas coisas na televisão muito pequenas, muito rápidas, mas também não foi promissor. E aí, acompanhando um amigo meu, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui um dia acompanhar, ele tava maquiando a Monique Evans. E eu achei o máximo passar o dia num estúdio, era foto, e todo mundo babando o ovo da artista, aquela babação e tal, tudo. Eu falei, tá aí, é isso que eu quero fazer. Se E descobriu aí, nesse se momento. descobri, aí eu fui falar com ele, ele falou, bom, primeiro de tudo, né, você tem que descobrir se você tem esse talento, se você gosta. Aí eu fui fazer um curso, que quando eu tava com 3 meses fazendo o curso de maquiagem, apareceu que o SBT tava precisando de maquiador pra trabalhar em novela, mas pra ser maquiador de novela. Eu fui, fiz o teste, passei e nunca mais saí. E eu tive uma carreira muito promissora, do qual eu sou grato. Todas as minhas entrevistas, tudo que eu vou falar quando eu me refiro ao SBT, eu sou muito grato a essa casa. Ela me abraçou. No SBT você entrou em... Eu entrei. Quantos anos você Eu tinha? tinha 17 para 18 anos. Eu entrei Novo. muito novo, moleque, imagina. E aí, ali eu fui conhecendo, ali eu fui me se destacando, ali eu fui indo. Óbvio, não é fácil trabalhar numa emissora de TV, porque são muitos profissionais. Então você lida com leões e cobras todos os dias. Então, além de eu ter me tornado profissional do que eu me tornei, eu também aprendi a matar um leão por dia e pisar em cima de muita cobra. Então também não foi fácil, assim. O cara não chegou na Hebe, o cara não chegou no Gugu, o cara Você não chegou na começou Lívia ali. Andrade. Entendeu? Então, assim, eu passei muitos perrengues, tive que me defender demais. Muita gente quer ajudar, mas muita gente, Mas né? é um mercado, né? Você imagina, né? Hoje uma emissora, ela tem mais ou menos aí uns 40 profissionais de beleza. Então você imagina isso, todo mundo querendo se destacar, todo mundo querendo se aparecer e poucos se destacam, poucos acontecem, né? Eu acho que isso é em todas as áreas, né? Seja uma assessoria, na fotografia, na carreira de modelo, né? exato. Existem muitos, mas poucos se destacam. Eu acho que você também teve um amadurecimento muito rápido, né? Porque você tinha 18 anos pra aprender a lidar com isso, de um querendo comer o outro Não, vivo, Cris, pelo literalmente. Como é que contrário, foi? não foi muito rápido. Eu deixei durante muito tempo, eu deixei o ego me pegar, eu deixei essa coisa
coisa de achar que eu já era um maquiador celebridade. Porque tava ali no Porque SBT. tava ali no SBT. Vi um monte de artista. Vi um monte de artista, entendeu? Então, assim, eu tive as minhas derrapadas também. Tá. Né? Tanto é que o meu livro, ele fala justamente sobre isso, né? Não foi assim, eu precisei Não levar… conta sobre o livro, não, que a gente ainda vai mas fazer assim, eu precisei levar um a tombo. fundo. Eu precisei levar um tombo pra depois poder acordar e entender que hoje é o que eu falo. Porque assim, tem muitos maquiadores que trabalham com celebridades que eles se sentem 3 vezes maior que a celebridade. O ego é gigantesco. Então, assim, Nossa, o a ego gente é lá vê em muito cima. isso. E ele tem que entender que ele é apenas o maquiador da celebridade. Ele não é a celebridade. Então, eu Verdade. também já tive essa posição. E do qual eu precisei cair, precisei levantar e aprender qual era o meu lugar. Eu posso sim ser um maquiador celebrity, mas, porém, eu também tenho que saber… Tenho que pisar no chão com os meus 2 pés. Coisas que um dia eu também não fiz isso. O público que tá atendendo, né? Edu, e como que é lidar com os 2 públicos? Lidar com celebridades e também lidar com pessoas normais, lidar com noivas. É assim, olha. Claro que celebridade tem um ego muito mais inflamado. Muitas das celebridades têm alguns egos. Não são todos, mas tem algumas que são. E você trabalhar com um público comum… eu costumo dizer que não é o pior, mas é você saber trabalhar com o ego da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa acha que o maquiador, ele é um cirurgião plástico. Então você tem que entender, primeiro de tudo, quando eu vou atender um cliente, eu sempre peço para que ele olhe o meu perfil de trabalho, para ele entender se ele se identifica. Porque maquiagem não é você transformar, é você realçar. Então é o que eu sempre falo isso para meus clientes. E hoje a internet, ela vende uma coisa muito ruim. Sabe, essa coisa de que todo rosto tem que ter o contorno. Então, assim, não é. Você pode ver que às vezes a boca fica defeituosa, fica parecendo bico de pato. Então a pessoa tem que entender qual que é a essência dela. Eu não posso fazer que quando abro uma porta da igreja, as pessoas olhem pra essa pessoa e falem assim: nossa, será que é ela? E acontece Irreconhecível. muito. Acontece Muda, muito né? isso. Muda a Muda. pessoa. Então eu tenho que Muito. entender a essência dessa pessoa para que eu possa chegar próximo daquilo realmente que ela é. Legal. Eu acho que toda mulher tem a sua beleza. Umas mais, outras menos, mas toda mulher, às vezes, o que ela só precisa é de um delineador para poder acender, entendeu? Sim. Nem Então, todo mundo precisa de uma então eu mega acho- maquiagem, né? Exatamente. Então eu acho que o maquiador, ele tem essa obrigação de entender a essência do seu cliente. Ter uma sensibilidade. Ter a sensibilidade de olhar pro rosto do cliente. Saber o que você pode e saber realçar o que nela, realmente né? é. Principalmente assim, pessoas quando chegam pra mim com referências, né? A pessoa chega com a foto da Beyoncé, só que daí você olha pra pessoa e você olha pra foto… A conta não bate. Então você tem que ter essa sensibilidade de trazer pra essa pessoa o que realmente fica bom pra ela. E você tem que ter uma segurança muito grande, né? Quando você vai falar com essa cliente. Porque essa perfeição da internet, né? De tudo é muito perfeito. Exatamente, a perfeição da internet, essa coisa assim. Por isso que eu costumo colocar muito vídeo maquiando, porque vídeo não tem como você fazer foto, você edita, você faz Photoshop, você faz tudo. E o vídeo, eu acho ele muito mais real. Ele é muito mais próximo daquilo do que você tá executando. Sim. E aí, Dudu, como que é? Eu sou praticamente uma pessoa leiga em maquiagem, tanto é que eu não consigo eu me maquiar, né? Mas tem alguma diferença, por exemplo, quando você vai fazer uma Lívia Andrade para uma noiva em questão de maquiagem? Tem. Não, na verdade, assim, a questão de maquiagem não. Isso que tem uma questão de personalidade do que ela… Quando você é uma celebrity, por exemplo, a Lívia, né? Hoje, no caso, que ela tá fazendo o Caldeirão do Hulk, ela tem essa obrigação de mostrar pro público dela, a cada domingo ela está diferente. Então, uma hora ela tá de rabo de cavalo, outra hora ela tá de trança, outra hora ela tá de coque, outra hora ela tá de delineador, outra hora ela tá de olho Tendências, preto. né? São tendências, E né? aí, assim, não só a maquiagem, mas o cabelo você também arruma dessas Sim, pessoas. sim, A mesma coisa de noivos. Eu costumo dizer que de todas essas pessoas do qual eu atendo, a pessoa que eu aprendi e que tira sempre o meu melhor é a Lívia. Porque a Lívia, eu faço ela no carnaval. Apesar que eu não faço ela já tem bastante tempo, mas devido à pandemia e tudo mais. E ela sempre me desafia no carnaval. Então, fazer Pede a coisas Lívia… absurdas. Não absurdas, mas coisas que me fazem estudar, faz ir pesquisar. Que eu acho que é isso. O Você maquiador, pesquisa pesquiso antes, vou estudar antes. E eu acho que o maquiador, ele tem que ser curioso. Tanto o maquiador quanto o cabeleireiro. Eu acho que faz parte, eu acho que isso nos faz muito melhor, entendeu? Quando a gente pesquisa, quando a gente vai ver. Então, por exemplo, assim, eu pergunto pra uma noiva, o que você gostaria? Isso daí é uma pergunta de praxe minha. Quando ela me manda as referências e eu peço uma foto dela, eu fico vendo o que chega próximo e o que não chega próximo. Então, quando eu vou
chego fazer a prova da noiva, eu já chego com a lição feita, entendeu? Você Porque já estudou essa eu já noiva, o que estudei essa fica noiva, legal, o que não fica. Pra que quando eu chegue lá, e isso também não tome muito do meu tempo, entendeu? Nem do tempo dela. E do tempo dela, exatamente. Então, assim, ela já vai. Ontem, por exemplo, eu fiz uma reunião com uma noiva que tá pra fechar comigo, né? E ela falou, ela não usa maquiagem. Então, assim, olha pra você ver, ela não usa. Então, ela não faz o cabelo, ela não corta o cabelo. Quando ela me falou isso, eu fiquei meio que assustado, assim, né? E aí, pra você ver, então eu já sei que é uma pessoa que quando eu chegar, eu não posso carregar uma maquiagem porque ela vai estranhar. Tá. Ela não sabe nem se ela quer usar cílios postiços, porque ela nunca usou os cílios postiços. E é o que você falou, as pessoas não vão reconhecer Não vão reconhecer ela. E nesse momento nem adianta também, por Não, e exemplo, nem você adianta fazer uma mega querer fazer produção. uma produção, porque ela vai porque olhar ela não vai se reconhecer e por mais naquilo. lindo que esteja, ela vai olhar e vai falar, não sou eu. Ela não se Entendeu? reconhece. Ela não se reconhece. Nem ela, nem ninguém, né? Nem ninguém. Então eu acho que assim, essa coisa que você me perguntou, na hora de executar o meu trabalho, seja uma artista ou seja uma celebridade, Você eu acho, estuda. além de estudar, eu acho que tem que ser muito assim, quem é a pessoa, né? A Ivete Sangalo. A Ivete tem essa obrigação de a cada apresentação, de cada programa, ela estar com uma roupa diferente, com um cabelo diferente, né? A Hebe, por exemplo. A Hebe foram 10 anos. Se a Hebe não tivesse, eu chamo o cabelo dela de panetone. Então, se não tivesse com aquele cabelo montado, não era a Hebe. Então, você Não consegue era, imaginar verdade, a Hebe referência. na frente da televisão com o cabelo molhadinho, só um amassadinho? Exato. Não é Hebe. Então, não é. O artista, ele tem essa coisa de deixar a sua característica. Né? Como nós e Angélica. Monta literalmente um personagem. Monta um personagem e as pessoas é conhecida por ela. As pessoas vão a reconhecer por aquele personagem. Que é um personagem. Diferentemente da noiva, que quer ali só realçar a beleza. Pra poder entrar mais linda ainda no casamento. Exatamente. Tá. Perfeito. Edu, vamos entrar um pouquinho agora nos bastidores, um pouquinho nessa questão do social, da noiva. Eu vou casar e, assim, pra mim o making-off é muito importante. É uma parte, assim, que eu acho que tem toda uma interação, tem todo um preparo. E como você se prepara pro making-off da noiva? Como que é o seu dia, assim? Quantas horas você chega antes? Como que é o processo até você entregar ela pronta pro altar? Olha, eu costumo ficar com uma noiva de 5 a 6 horas, né? Então, assim, o meu trabalho do qual eu ofereço para as minhas noivas são aquele que eu acompanho na cerimônia, eu vou pro buffet, faço o retoque, se quiser casar com cabelo e entrar na festa com outra. Então, legal. eu costumo ficar com uma noiva de 8 a 9 horas. Chego sempre, por exemplo, assim, 1h da tarde, é onde eu já chego no hotel com o meu assistente e tal, tudo monta aquela bancada, tudo. E aquilo, eu tento fazer daquele dia muito especial. Pra mim, a maior resposta que eu tenho são quando elas me deixam os seus depoimentos de elas terem se sentido acolhida por mim, né? Porque o que as pessoas às vezes também não sabem é que muitas vezes aí no meio do caminho tem vários BO. Né? Vestido que não fecha, vestido que a rasga, gente tem. né? que mais atraso. O dia que não tiver BO, não é evento. Então as pessoas que vê a gente postando nas redes sociais já pegam o produto pronto, né? E muitas vezes a gente passa por nervoso, por estresse, por… né? Então assim, você tem que ter todo um preparo psicológico. Né? Esta aí é a pergunta que eu ia até fazer. É um preparo psicológico. Eu costumo dizer que eu acho que a cada casamento, eu sinto a necessidade… Sabe como se existisse uma pirâmide? Que você entrasse, assim, que ali você ficasse 1 hora, sabe? Recebendo, sentindo um cheiro de alfazema, de arruda. Porque você carrega tudo isso pra você. Exato. Quando você faz uma noiva, no meu caso, por exemplo, eu abraço tudo. Né? Eu acabo tirando até um pouquinho o serviço da assessoria. Então, assim, e eu gosto muito das pessoas com quem eu trabalho, com as assessoras com quem eu trabalho, porque elas confiam em mim. Por quê? Sim. Eu ajudo a noiva a se trocar, eu coloco a noiva no carro, quando chega na porta da igreja, eu tiro a noiva. E isso não é porque eu tô ocupando o espaço da assessoria. É uma forma de eu me entregar um produto 100%. Entregar um produto completo. Completo, né? Então, então quando eu faço, ou com a Cris… Né, que eles sabem que eu tô na parada, elas sabem que elas não precisam se preocupar com isso, entre trocar, colocar no carro, essas coisas todas, porque eu faço tudo isso. E eu faço com muito prazer. E não só faz, como ainda manda mensagem avisando, estou saindo do hotel. E eu acho importante essa comunicação que você tem com a assessoria, né? Assim, eu acho super importante, até para o pessoal que tá assistindo a gente entender que no final a gente quer o melhor pros noivos. Então, esse entrosamento entre a assessoria… A gente quer entregar o melhor, a gente quer entregar o melhor. Noivos. Ontem, que engraçado isso, eu recebi umas fotos de uma noiva que ela casou comigo há 15 anos atrás. Eu até postei nos meus stories.
E eu nem lembrava, né? 15 anos atrás é muita coisa, né? E aí, quando eu olhei, eu falei, menino, primeiro de tudo, moleque, né? Você olha pra foto, você vê moleque. E aí, ela pegou e falou pra mim assim, foi a minha melhor escolha. Lembrando que, há 15 anos atrás, eu era um inexperiente ainda. Tava começando praticamente. Tava começando. Então, assim, eu tava gatinhando ainda, eu podia se dizer, entendeu? Então é gostoso você ouvir isso, né? Essa história que você constrói, essa história que você deixa. Porque uma coisa que eu falo que é fato. Um dia, eu vou ser somente uma foto num álbum. Um dia eu não vou estar mais aqui. Então, é isso que eu quero deixar. Que a cada noiva que pegue o seu álbum e a ver ali, que ela vê que eu tô no making off dela, tal, tudo, ela vai poder lembrar de mim com muito carinho, de uma pessoa que cuidou dela com muito amor. Isso é o mais importante. Né? Agora, o que eu ia perguntar pra você, Dudu? Até aproveitando isso tudo que você tinha falado em questão de noivas. E a gente sabe que noiva fica com a sensibilidade à flor da pele, né? A gente já teve, inclusive, noivas que no dia da prova teve um surto. E até depois a gente comentou. E eu queria que você me contasse um pouco como é que você lidar com isso. Né? A noiva, Cris, sei lá, a flor da pele, eu e acho aí? que assim, é aquilo que eu falei pra você. Eu acho que você tem que saber muito bem a profissão que você escolhe pra você e aquilo que você quer fazer. Quando eu optei por fazer noiva, eu sabia o que poderia vir à frente, né? Então eu vou relatar uma coisa pra você assim. Eu fiz uma noiva na praia. Isso, de todas as noivas que eu já fiz, que já passou de 300, foi a única vez que me aconteceu isso, tá? Esse relato que eu vou te contar. Eram 15 madrinhas e mais a noiva. Eu não sabia disso. Ela... Quando ela te contratou, era só ela? Quando ela me, não. Quando ela me contratou, era eu pra fazer ela. Eu não Só sabia que por trás de mim, ela tinha feito o seguinte. Ela tinha conversado com todas as madrinhas e pediu pras madrinhas que fossem se arrumando com o pessoal da minha equipe, fosse no quarto dela e mostrando pra ela. Ai, Jesus Nossa, amado. pra ela provar. Pra ela provar. Não, pra ela provar. Mas não é porque ela queria provar Ela queria- as pessoas, não. Quando eu entrei no quarto, ela fez assim pra mim: Du, posso falar com você? Eu falei, pode. Você não vai ficar brava comigo? Eu falei, depende, o que tá acontecendo? Ela fez assim pra mim: eu gostaria de fazer com o profissional X e com o profissional X. Eu falei, como assim? Você me pagou, eu tô aqui pra fazer você. Então, mas é porque assim, eu vi o que esse profissional fez, eu fiz aquele profissional fez, eu quero que seja eles. Tudo bem pra você? E aí você… Cris, eu respirei. Eu sou uma empresa, né? Então você sabe que é assim. As pessoas, pra você crescer o seu nome, pra você mostrar o seu serviço, leva anos. Exato. Só que as pessoas, pra te derrubarem, é questão de segundos. E ainda mais essa força que tem as redes sociais. Eu respirei, saí pra fora, contei até 10 e chamei os 2 profissionais que ela me pediu e fiz assim pra eles: eu preciso de vocês. Depois a gente conversa como vai ser, como não vai ser, a gente conversa. E deixei os 2 profissionais no quarto dela. Mas eram da sua equipe? Eram da minha equipe. Claro você que assim… continuou fazendo as madrinhas? Não, ou… eu não continuei fazendo nada porque eu não tava ali pra fazer as madrinhas, Mas aí você foi entendeu? embora, Você foi embora, você Não, ficou… não tinha nem como ir embora, porque que ali era na praia. Mas assim, eu respirei fundo. E ali eu vi um mundo se desmoronar. Porque assim, eu com toda a minha carreira construída, com tudo que eu já tinha vivido, tal, tudo. Porque uma coisa é você fazer a sua prova e você não gostar e você não Na me contratar. prova. Na Sim, prova. na prova. Agora, Exato. ela tinha aprovado tudo, entendeu? Tava tudo certo. Então isso foi me pego… Na hora ela Foi mudou. me pego lá, entendeu? Então assim, óbvio que ali eu já não queria nem olhar pra cara dela. É porque daí Muito mexe com o Entendeu? pessoal. né? Então, assim, Ágil psicológico. Então, assim, Eu não sei mas assim, também, não. aí eu me vi como uma empresa. Respirei fundo. Tem que ser frio Pedi demais. pra essa dupla fazê-la, eles fizeram. E eu só queria sair dali. Sabe assim, eu não vi a hora, cumpri com o meu contrato, fui pra cerimônia, fiz o retoque, fiz tudo. Mas eu só queria sair dali. Queria só que acabasse o evento. Queria só que acabasse o evento, Tem porque eventos, assim… mas tem eventos que é assim mesmo. Porque a gente assim, sempre comenta, porque né? o que colocou em jogo aí, né? Mais uma vez que eu tava falando pra você. O ego, né? Porque assim, como assim não quer fazer comigo? Né? Mas eu também sei que as pessoas…
nem todo mundo, algumas pessoas, elas são influenciadas por outras pessoas, entendeu? Porque é normal as pessoas, por exemplo, vai fazer com você uma vez, não gostar, não isso se que eu ia te identificar. perguntar, era uma das nossas próximas perguntas. Já passou por esse perrengue de Já. tá pronto e a pessoa falar, não gostei. E aí? Eu acho que não gostei. Não foi assim, exatamente assim. Mas você percebe quando você fideliza um cliente e quando você não fideliza um cliente, Sim. né? Tem clientes que eu dou graças a Deus. Eu quero mesmo que não me ligue, nunca mais, entendeu? Eu falo de coração isso, né? Por conta da pessoa. Sim, a gente E tem entende. outras que eu fico assim, aonde foi que eu errei? Aonde eu posso melhorar? Fiz alguma coisa de Fiz alguma errado. coisa de errado. Porque eu sempre tento… Uma análise, né? Sempre tento oferecer o meu melhor. Né? Então, sempre me deixa em questionamento, E entendeu? sempre dá pra aprender alguma coisa com eu acho que tudo é uma isso, lição né? de vida. Eu acho que tudo é uma lição de vida. Seja ela positiva, seja ela negativa, ela sempre vai te trazer um posicionamento pra você. Às vezes, eu faço questão de nem sair da minha casa pra trabalhar. Não é porque eu tô rasgando dinheiro e tal, tudo. Mas eu sei que isso vai te trazer tanto desconforto, vai te trazer tanto, né? Tipo Nem assim, compensa. que Não nem compensa. compensa. Agora, claro, tem coisas no meio do caminho que não tem como você mudar, né? Tem algumas coisas que, por exemplo, tem noivas que eu já assumi e que daí chega pra mim assim, na semana do casamento, algumas regras que não estava combinado. Então isso pra mim realmente me desmotiva um pouco, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir porque eu tenho um contrato a cumprir. Eu vou fazer agora uma noiva que… Essa também entrou na história, tá lá na minha… ela foi fazer prova com um maquiador e cabeleireiro e o cara simplesmente olhou pra ela e falou, não quero te fazer mais. Fechou o material dele e foi embora. No Aí- meio da No meio prova. da No prova? dia da prova. Meu Deus. Lá, já estava lá. Eu acho que, não sei se ela foi fazendo algumas exigências, alguma coisa. Não vou te fazer. Não sei quem é o profissional, não quis saber também. Fechou tal, tudo, a caixinha e foi dele. embora. Foi embora. Aí a assessora me ligou, super nervosa, pra saber se eu tinha data. E eu tinha essa data. E eu, como sempre, você sabe muito bem disso, Cris, eu abraço, né? Desde o atendimento do qual eu dou, independente se ela vai fechar comigo ou não, eu abraço. E eu abracei ela de uma tal forma que ela escreveu pra mim, ela falou, muito obrigado por me fazer sorrir de novo. Se sentiu acolhida, né? Se sentiu acolhida, se sentiu amada. E é isso. Isso né? faz Que nem eu valer falo a assim, pena, isso realmente, faz muito né? valer a pena. Edu, nós estamos vivendo o nosso primeiro mês de novembro, pós-pandemia. E aí eu tenho dados aqui da Associação Brasileira de Promotores de Eventos que mostram que o setor deixou de faturar 230 milhões em 2020 e 2021. Com essas medidas restritivas que a gente acabou tendo, impactou aí 97% das empresas de setor, seja ele corporativo ou social. E eu queria saber de você, como que você passou por esse trabalho? Esse período aí, o seu trabalho foi muito Cris, afetado? Conta pra gente. Conto. Quando começou essa história de Covid, eu não acreditei muito. Vou ser bem sincero pra você. A gente achou que também fosse o Eu não tipo, sei. 2 Eu não, meses, assim, não mês. sei. Eu não acreditei na doença. Eu não acreditei na doença. Quando meu telefone começou a tocar e começou 1, 2, 3, Remarcações. 4, 5 e começou as remarcações, aí eu comecei a ficar assustado. Muito assustado. Óbvio que eu, como todos os meus amigos profissionais, começou a não entrar mais dinheiro, né? Eu tinha… Ganha pro job? Não, eu Exato. tinha um capital, eu tinha algo investido, mas que também começou a sair, entendeu? Então, Edu, como eu sou muito diversificado, que uma coisa que eu aprendi dentro dessa profissão é você não ficar limitado. Então, eu faço do luxo ao lixo, eu costumo dizer. Então, o que me salvou na pandemia, tá? Eu estava contratado da Record, então isso, quando o Gugu morreu, eu fiquei ainda mais 1 ano, porque eles não sabiam quem ia entrar no lugar do Gugu, então isso pra mim foi muito bom. Que você continuava entendeu? recebendo Porque ali da isso, Record. então isso pra mim foi muito bom. Lívia Andrade foi um anjo na minha vida, porque ela assumiu o Vila Mix, ela se tornou apresentadora do Vila E aí Mix. você fazia… Então eu ia todo mês, eu ia pra Goiânia pra fazê-la. E por incrível que pareça, book gestante. Eu trabalho com uma fotógrafa famosa, muito bem conceituada, chamada Thalita Castanha, que ela é só voltada Sim. pro gestante, né? E lá eu sou o único maquiador que entra pra fazê-las. Elas me vendem, né? Quando o cliente chega lá, elas me vendem. Então, assim, eu entrava
super mascarado, com roupa. Enfim, a gente aprendeu a gente reaprendeu a trabalhar. A gente teve que reaprender, né? De como que com os materiais, os produtos e tudo mais. Então, questão de segurança, de questão né? de segurança, biossegurança, tudo tal. Então, assim, foi estar na Record, né? A Lívia, né? E o book gestante. Isso foi uma coisa que me salvou muito na pandemia. E aí, é como eu falo assim. Como eu te falei, hoje com 44 anos, Cris, uma coisa que eu aprendi na vida, eu não sei quanto mais tempo eu tenho daqui pra frente, eu sei que eu vivi 44 anos. Então, se eu não tinha papa na língua, eu passei a não ter mais ainda. O que eu quero dizer isso pra você? Eu falo o que eu penso, exponho, isso pra mim é muito importante. E até então, eu não tava preocupado com a doença em si. Então, assim, eu tava viajando, eu pegava avião, fazia... A pessoa mais que pegava no meu pé, e eu chamava ela de piranoica, era a Suzy Rego. Eu tenho uma ligação muito forte com a Suzy Rego, nós somos muito amigos. E a Suzy ficava desesperada de me ver pegando avião, e enfim, tal. Bom, eu fazia muito teste, né? Então, a cada 3, 4 dias... Eu lembro. A 3, 4 dias eu fazia teste. Até que isso chegou na minha família. Quando chegou na minha família, isso me desmoronou. Porque... É que daí a gente... Até então... Água bateu na bunda. Então, água bateu na bunda. Até então, a gente ouvia, via alguém comentar... as pessoas próximas. Mas não era junto mas com a gente. Mas quando chegou em mim, que é um livro que eu tenho muita vontade de fazer, eu tenho até esse título desse livro, que se chamaria 45 Dias. Foram os piores 45 dias da minha vida. Eu lembro. Eu acho que eu não... Eu achei que eu já tinha passado por coisas muito difíceis na vida. Mas igual a esses 45 dias, Cris, eu achava que isso nunca ia acabar. Que foi que você acompanhou tudo. Que foi minha mãe testar positivo pra Covid. E eu entrar com ela naquele hospital. E eu nunca mais saí com a minha mãe daquele hospital. Pra quem tá acompanhando a gente... a mãe do Dudu faleceu de Covid-19. Ela testou positivo dia 1º de janeiro. Eu internei ela dia 16, ela entubou dia 18 e nunca mais acordou. Quando minha mãe entuba, eu testo positivo pra Covid. Eu nunca senti tanta dor no corpo, na alma, em tudo, assim. Eu peguei, e comigo a Covid, eu tive todos os sintomas, né? A Covid comigo, eu tive todos os sintomas. Então, assim, eu fiquei gordo, porque eu tive que tomar muito corticoide, né? Eu só não fiquei internado, tal, tudo, mas assim, eu peguei muito forte. A minha Covid foi muito forte. E quando foi no dia 1º de março, minha mãe entra em óbito às 8h30 da manhã. E minha mãe entra em óbito na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Na noite anterior, 10 pessoas no hospital entraram em óbito de Covid-19. E quando aquele cara, o moço do hospital, me leva dentro daquela sala, puxa uma gaveta e minha mãe tá pelada dentro de um saco preto. E o cara fala pra mim, você reconhece esse corpo? Eu falo, claro, minha mãe e tal, tudo. Pega esse saco, fecha... lacra, joga dentro do caixão, lacra esse caixão. E minha mãe, em 2 minutos, minha mãe foi enterrada. Por que eu tô te contando isso? Eu já tinha achado que eu já tinha me tornado... Eu já tive uma evolução muito grande na vida, né? De quem eu era, de como começou, né? Tal, tudo. Mas naquele dia, eu senti um outro Dudu. Eu evoluí muito mais ainda, como pessoa e como ser humano. Quando eu fui fazer a doação da minha mãe era daquela igreja, a Congregação Cristã do Brasil. Minha mãe tinha 65 vestidos na arara dela. Minha mãe foi enterrada pelada. Nem a roupa ela pôde colocar. Eu cheguei na minha casa e fiz assim. Quantos calças você tem? 20. Eu doei 10. Quantos tênis você tem? 10. Eu doei 5. Porque a minha vida, ela não tá nos bens materiais. Porque poderia ser eu também que poderia ter ido. Então, se eu já era intenso, se eu já vivia momentos, hoje eu vivo muito mais. Então, pra mim, hoje, o que eu quero é momentos, porque eu não sei. E é engraçado que a vida, ela sempre vem pra mim com essas respostas, né? Essa semana, eu perdi uma amiga, que também foi bailarina do Gugu. E ela também foi musa do Caldeirão, tal, tudo. Morreu com 40 anos de infarto. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada. O marido dela é bombeiro. Simplesmente passou mal e morreu. E é isso. Quando chega a sua conta, ninguém vai por você. Não importa e a única certeza na vida, a única certeza na vida que nós temos… é o agora. Não. É que um dia nós vamos partir. Essa conta vai chegar pra nós. Eu não quero partir, não. Eu quero virar mas semente. não existe isso. A real é essa. Então você sabe disso. Então, assim, é a única certeza que a gente tem. É verdade. Então, hoje, o que eu quero, que eu já venho feito, tal, tudo…
é deixar uma história. Quando eu fiz o meu livro, o gostoso disso é isso. Tipo assim, eu tô deixando uma história. Eu construí uma história. Então é isso que eu quero deixar. Porque é isso. Um dia eu vou ser apenas uma foto num porta-retrato. Isso, quem quiser ainda ter essa minha foto. Exato, Porque exato. tem pessoas que de repente, É. depois que você morre, nem liga mais, entendeu? Verdade. Então é muito isso. Isso aí. Né? E, Edu, eu tenho visto, pelo menos na minha área de fotografia, que os clientes mudaram muito pós a pandemia. Vou falar um pouquinho agora após a pandemia, o que a gente está vivendo agora. A gente tem percebido que o medo ainda está presente e que os clientes vêm fechando os contratos muito mais próximos do casamento, da data, por esse medo de acontecer de novo alguma coisa, do sonho ter que pausar novamente. Você sentiu isso no meio das suas noivas? Assim, só no meu ponto de vista, deles estarem fazendo isso, nós tivemos também muitas pessoas que agiram de má fé no nosso meio. Verdade. Então eu acho que esse medo, Insegurança, essa né? insegurança Receio, que hoje né? o cliente tem, não é nem tanto com medo se vai surgir uma outra doença, se a gente vai passar por isso, Acho se a gente que é vai passar por incerteza da aquilo. empresa, Eu né? acho Das que é a empresas, incerteza né? da empresa. Eu acho que eu acho que é essa coisa do tipo assim, né? A gente viu tantas empresas dando calote, né? A gente viu, Muitas. teve um casamento agora recentemente de uma noiva que vai casar comigo também, e ela foi num casamento onde o fornecedor de salgados, das coisas, não compareceu. E não atendeu o telefone e não fez nada. Aí os padrinhos se reuniram. Isso foi agora, recente, tá? Ela me contando. Os padrinhos se reuniram e pediram no iFood, Meu numa Deus. casa de salgados, eles pediram Os salgados pra poder os servir salgados pra aos poder convidados. servir. Então, assim, então como que você vai confiar, né? Como é que nem eu falo assim, por exemplo, hoje, isso aconteceu hoje. Uma noiva que vai casar comigo em abril, ela virou pra mim e falou assim: posso te pedir um favor? Ela falou, pode. Falou assim: posso já quitar com você hoje? Eu acho que assim, é você confiar muito, né? Porque nós estamos falando de uma coisa que vai acontecer em abril ainda. Mas até né? porque, assim, a gente viu muito… questão da pandemia, muitas empresas faliram e não foram por má fé. Não, foi por algumas, má administração mesmo. mas teve Sim, também teve a de má fé. muitas, Eu tive muitas. duas noivas desse buffet que deu calote. Elas perderam. já até saiu o buffet, hein? Elas perderam 80 mil reais. Fofoca é com a gente mesmo. Não, então, gente- elas perderam 80 mil reais. Uma, graças a Deus, vai conseguir. Ela ia casar agora em novembro, Sim. vai casar em janeiro. A outra, o buffet levou todo o dinheiro que ela tinha. Então, pra você ver, né? E aí você vê, né? teve O buffet, profissional. o buffet abriu na sexta, fez degustação no sábado. Ah, é o mesmo na, que eu tô na pensando. madrugada. Não, mas não é Exato. segredo, porque isso deu no Fantástico, entendeu? exato. Então, assim, e aí no sábado de madrugada, eles abriram, pegaram tudo que eles tinham. Eles assinaram um contrato na semana. Não, então, e aí o que acontece? Essa minha cliente é advogada. E ela falou, eles não tem nada no nome deles. Não, Então, tipo vendeu assim. tudo. Não, e não tem nada. Aí, quando os funcionários foram trabalhar, o galpão tava vazio. Não, então pra você ver. Então, assim, É triste. É muito triste, né? E é uma insegurança porque que é um gerou sonho. no mercado. Não, e é um Também, sonho, que né? não vai casar mais. E é você pegar, não vai. e é você pegar todo o seu dinheiro e investir num sonho. Exato, E a depois gente- você descobre que esse sonho não vai ser realizado. É o que a gente fala no nosso atendimento. A gente lida com sonhos e Né? os noivos vêm comprando e nada chega. Exatamente. Só chega no dia. Exatamente. Nada chega. E agora, imagina, chegar e não vai rolar. E não vai rolar. Então você imagina. Então, assim, uma, graças a Deus, vai casar em janeiro, mas a outra não tem mais a dinheiro. minha, Então, assim, exatamente. eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas não é nem que estão com medo se vai ter um outro surto, se não vai Sim. ter nada. Foi baseado em tudo isso que a gente tá vendo na televisão e que também nós acompanhamos com amigos próximos e tudo mais, que levaram esse calote. Então, acho que é por isso que eles estão deixando muito mais próximo pra fazer esses pagamentos, pra fazer essas contratações. Legal. Como foi trabalhar com a Hebe Camargo? Cris, primeiro que eu costumo dizer assim, ela era deslumbrante. Mas assim, algumas das minhas celebridades foram sonhos realizados, outras pessoas não foram sonhos realizados. O que eu quero dizer com você com isso? Trabalhar com o Gugu, óbvio que foi maravilhoso, foi incrível, mas o Gugu não foi meu sonho realizado porque eu não tinha isso em mente. Olha que louco pra você ver. Alcione, hoje, imagina, eu sou apaixonado pela minha marrom. Mas assim, eu também não tinha esse sonho de trabalhar com a Alcione. Não era ali o seu Não sonho, era o meu sonho. objetivo. Não era uma Chegou meta, pra chegar lá. Agora assim, Hebe era o meu sonho. E aí? Hebe era o meu sonho, assim, você não tem noção. E quando eu vi que esse sonho estava sendo realizado, quando eu vi que esse sonho estava próximo de mim, eu tive um contato com a Hebe, que eu costumo dizer,
e quem conhece a minha história com ela sabe muito bem disso, de outras vidas. É uma história de outras vidas porque, assim, a gente casou ali, né? A gente, da mesma forma do carinho que ela tinha comigo, desse carinho que eu tive com ela, com a Abby eu realizei sonhos do qual eu nunca imaginei na minha vida. Com a Abby eu cheguei em lugares do qual eu nunca imaginei que eu fosse chegar na minha vida. Então, cara, foi sensacional, foi maravilhoso. Eu sou uma pessoa, Cris, muito realizada, assim. Claro que teria hoje, se você me perguntasse assim, quem que você gostaria de maquiar hoje? Claro que eu tenho sonhos de fazer alguns artistas ainda, tal, tudo. Mas, eu costumo dizer assim, cara, pensa você. Eu trabalhei com a maior apresentadora do Brasil. Eu trabalhei com o maior comunicador da televisão brasileira depois de Silvio Santos. E eu trabalho com a maior cantora popular brasileira. Então, assim, olha pra você ver o meu currículo, pra você ver. Olha pra você ver como eu sou abençoado. Abençoado. Né? É muito abençoado. Então, assim, Alcione, só pra falar muito rapidinho com vocês, Alcione foi fazer um programa no SBT. A Vanessa Guzzo, que vocês vão conhecer, ela é filha da vovó Mafalda, né? Do Valentino. E ela pediu pra um maquiador que estava em sala ir maquiar a Alcione no camarim. E esse maquiador respondeu pra ela assim, falou assim, eu não sou maquiador de camarim, eu não vou fazê-la. E eu não sabia quem era a Alcione, eu não tinha essa noção. Quando eu entrei, aí ela falou, Du, você pode, por favor, me ajudar? Você pode me socorrer? Aí eu fui lá, bati na porta, entra. Oi, dona Alcione, tudo bem? Prazer, eu sou o Edu. Fala, meu querido, tudo bem com você? Aí eu perguntei como ela gostava da maquiagem, ela me falou. Quando eu terminei, ela fez assim, ô meu colega, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai fazer esse final de semana? Eu falei, não Alcione, nada, por quê? Não, porque eu não tenho maquiador em São Paulo e naquela época, os artistas, eles ficavam no Olímpia, lembra da Casa de Show? Talvez, eu não sei se você lembra. Eu sei, eu não lembro, mas a Cris, eu sei. né, Eu que é sei. a tiazona, a Cris que é a tiazona. Mas o artista… Peraí, né? Mas o artista, quando ele entrava em cartaz no Olímpia, eles ficavam 4 dias. Era quinta, sexta, sábado e domingo, o mesmo show. Exato. Era o mesmo show. E aí eu fiquei… eu nem sabia quanto que eu cobraria. Aí eu fui fazê-la, fiquei 4 dias com ela no Olímpia e nunca mais ela me largou. E o maior presente que a Alcione me deu, depois de 20 anos… fazendo ela me colocou ao vivo no palco do Domingão do Faustão. Aonde foi que o Faustão me reconheceu que eu era maquiador da Abby. Cara, ali eu zerei, né? Porque assim, aquilo que eu falei pra vocês, esse registro tá aí. Esse registro tá aí, cara. Vai ficar guardado pra quem quiser ver, tá no YouTube. Então, tipo assim, você tem noção, no horário nobre… Eu dentro, assim, retocando Alcione no Domingão do Faustão e o Faustão falando. Eu lembro dele, sim. Ele maquiava a Abby rapidinho e bebia com a Abby a madrugada toda. Então, vamos lá. É isso que a gente quer saber. Como que era a Abby fora das câmeras? Abby era a pessoa mais incrível, assim. Então eu já vou avisar pra vocês. Quando surgiu o filme da Abby, eu fui uma das pessoas que mais criticou. Acho que eu e o filho da Abby, o Marcelo. Por que nós criticamos? Porque eu acho que quando você quer contar uma história de uma apresentadora ou de um artista tão grande quanto a Abby, conte a verdade. Sim. Eu não sei de onde idealizaram tantas coisas ali no filme que não é real. Dudu, o que não é real? Abby nunca tomou uísque. Abby tomava vinho, prosecco e ela gostava de martini. Então, assim, e no vinho, no filme tá uísque. Abby nunca fumou. Abby nunca apanhou do marido. Você acha que a Abby, uma mulher pra frente, você acha que ela ia admitir que ela que gritava, que tinha o microfone na mão, você acha que ela ia permitir que um homem levantasse a mão pra ela? Então, assim, eu sei que talvez da maneira que eles fizeram o filme, é uma forma de vender. Indiscutível o trabalho da Andréa Beltrão. Andréa Beltrão fez isso com uma maestria. Entregaram uma peruca pra ela, entregaram um roteiro pra ela. E ela fez muito bem. Ela incorporou. Mas a história em si é a mesma coisa. Fizeram agora, acho que eu nem assisti, porque eu nem quis assistir. Fizeram agora também, acho que um negócio da Abby, acho que tá no Globoplay, alguma coisa assim. Eles colocaram só as pessoas que eles quiseram colocar. Então, tipo assim, Luciano Huck, ele conhece a Abby. Ele não vivia com a Abby.
Então eles colocaram muitos artistas que não fizeram parte da vida da Hebe. Mas pra vender também, Mas pra vender, Porque é isso que eu tô te falando. Porque, assim, por que você não faz, então, uma história de uma pessoa que realmente faz parte da sua vida? Faz parte da sua história. Agora, encontrar só em evento, dar um oi, 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 e beijinho, um selinho, isso não é fazer parte da história. Entendeu? E tem realmente algum babado que você possa contar da gente de alguma celebridade? Eu vou falar pra você, eu vou falar da minha carreira. Eu vou falar da minha carreira, tá? Que é o que eu sempre conto isso em entrevista, tal, tudo. Eu, infelizmente, na minha vida, eu tive uma experiência muito negativa, mas muito negativa por uma cantora baiana. Que é assim, que quando eu tinha 2 CDs dela, que quando eu cheguei em casa, eu quebrei os CDs. E eu peguei, assim, uma arrogância por ela, porque ela foi comigo. Talvez ela nem se lembre disso, mas eu conto. Ela foi de uma má educação, ela foi de uma arrogância. E pra mim ali, eu nunca mais eu escutei uma música dela, eu nunca mais vi nada dela. Conta quem é. Claro que eu conto. Daniela Mercury. Babados, a gente adora de babados. Daniela Mercury. Então, assim, foi uma pessoa que realmente, nessa minha carreira, ela me traumatizou. Sabe assim, ela foi de uma má educação, ela foi de uma arrogância, ela foi de uma petulância, assim, que eu nunca mais eu consegui assistir. O estrelismo. Então, assim, eu nunca mais... foi no auge da carreira dela, tá? Então, assim, porque hoje ela não tem esse auge todo. Então, assim, foi no auge da carreira dela, mas foi uma negativa muito, assim, que marcou a minha carreira. Eles não têm noção de como afeta, né? Às vezes eles acham que não têm a noção de como afeta o profissional. Eu acho que nós não temos noção de quando a gente pode magoar uma outra pessoa. Então, às vezes, nós magoamos alguém que a gente vira e fala assim, não lembro disso. Você não lembra porque não foi você que levou o tapa. Mas quem leva o tapa, quem apanhou, entendeu? Quem apanhou, não vai esquecer, né? É uma experiência negativa, a gente nunca esquece. Quem dá o tapa sempre esquece, mas quem leva nunca esquece. Dudu, a gente tá chegando no final do nosso mentira, eu quero mais. Gente, podcast são 5 horas falando. Não é assim. Eu não quero sair daqui. Podcast é 5 horas falando. Eu quero que seja igual os Estados Unidos. Porque eu nem falei nada, eu não falei da minha história. Eu não falei com que marido famoso eu tô. Eu não falei nada disso ainda, gente. Pelo amor de Deus. Vamos. Eu quero mais. Esse momento você pode contar. Como é que tá a sua vida amorosa? Eu tô solteiro. Tô na pista. Eu tô na pista. Então segue aqui o arroba do Edu aqui, ó. Edu Saqueiro, segue aqui. Gente, segue ele no Instagram. É uma pena, porque senão, agora falando sério, porque assim, né, que você vê, se a gente ficar aqui desenrolando essa conversa, a gente vai passar aqui a tarde inteira. Porque tem história pra contar, né? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. E pra quem tá começando nessa área aí de maquiagem, de cabelo, profissional, tem uma dica pra deixar pra essa pessoa? O que você recomenda? Eu acho que assim, para as pessoas tomarem muito cuidado, o que hoje essa internet vende. Essa coisa ilusória, né? Então assim, nem tudo que você vê na internet é de verdade. Então, se você tem um sonho, se você tem um propósito, confie, acredite, vai atrás. Não é fácil. Siga, né? Siga, mas assim, não é fácil. Você vai encontrar, sim, muitos obstáculos. Você vai encontrar, sim, pessoas que vão falar mal de você. Você vai encontrar, sim, pessoas que vão tentar te derrubar. Como também você também vai encontrar pessoas que vai estender sua mão. Uma coisa que eu sempre falo, Cris, que pra mim foi muito importante eu assimilar isso na minha vida, que assim, eu me preocupava muito antes quando outros colegas profissionais criticavam o meu trabalho. Que faz isso, né? Você sabe disso. Sim. Todas as áreas criticam. E isso era uma coisa que me deixava muito mal. Ou fica comparando, né? Isso era uma coisa. Isso era uma coisa que me deixava muito mal. Até que o dia que eu falei assim, primeiro, eu não faço maquiador pra ser avaliado por maquiador. Eu não faço maquiagem pra ser avaliado por maquiador. Quando eu quiser ser avaliado por algum maquiador, eu tenho os meus preferidos, eu levo o meu trabalho e mando ele avaliar. Ponto. Começa por aí. Então, assim, você disse isso pra você mesmo? Pra mim mesmo. Okay. Então, assim, eu tenho que agradar o meu cliente. Se o meu cliente gostou, e se tá tudo bem pro meu cliente, tá tudo certo. Porque cada profissional tem o seu talento, tem a sua diversidade, tem a sua maneira de se comunicar com as suas mãos, né? Como também cada cabeleireiro. Tem a sua criatividade. Então, assim, tem a sua criatividade, entendeu? E cabe o cliente se identificar com esse profissional. Cada maquiador, o profissional, tem o seu espaço. Tem o seu espaço. O mercado é gigantesco, brilha pra todo mundo. Então, assim, e isso, infelizmente, não é só na nossa área. Porque hoje eu tenho cliente de A a C.
né? E eu percebo que isso é em todas as áreas. Seja você médico, seja você dentista, seja você uma doceira. Sempre vai ter pessoas te criticando. Sempre vai ter pessoas falando de você. Sempre mas, vai assim, ter alguém julgando, mas olhando antes, torto. o que eu sempre falo para as pessoas assim, antes de você falar de alguém, primeiro saiba se você conhece essa pessoa. Então não vá na onda dos outros. E outra, antes de falar de alguém, se olhe no espelho. Tem um ditado que diz assim: você tem fofoca pra contar da minha vida? Me chama porque eu tenho babados maiores ainda pra contar da minha vida. O mundo da internet tem os dois lados. Sim, o lado positivo e o lado ruim. negativo. E aí as pessoas, pra julgar, é dois palitos. Sim, isso exatamente, mesmo. sabe assim? Então eu acho que as pessoas… Viver de então, sabe, ser menos… pesquisa. Não, e assim, ser menos julgamento. Sabe, segue sua vida, faz o seu. O sol brilha pra todo mundo, entendeu? Sabe? Mas não vem fazer sombra na minha, não. Mas conquista o seu espaço, Exato. entendeu? Sem ter que você sabe que eu tive um profissional… Exato. Você sabe que eu tive um profissional, e só pra gente finalizar, eu tive um profissional que eu excluí ele das minhas redes sociais e tal, tudo porque… eu faço isso também. Porque assim, não. Eu tenho uma cliente que é muito fiel a mim. E esse profissional chegou pra essa cliente e falou assim: olha, eu sei que você faz com o Edu Saqueiro, mas eu quero te dar 2 cabelos de uma maquiagem de graça pra você fazer comigo. A cliente, como a cliente é muito fiel a mim, a cliente virou pra ele e falou Sacanagem. assim: agradeço muito o que você tá me proporcionando, mas assim, eu tô muito feliz com o Edu. Se um dia o Edu não puder me atender e tal, tudo, aí eu vou até você. Sacanagem, Mas assim, mas olha só pra você ver, sabe? E sabendo que a cliente é minha, sabendo que a cliente só faz comigo. Então, assim, aquilo que eu falo pra você, cara, só que assim, eu não fui atrás, não fiz nada, porque como eu te falei, a minha evolução espiritual hoje, antigamente, Cris, eu ia atrás. Eu também. Eu ia atrás, eu batia, enfiava a cara da pessoa. Mas isso a gente aprende com a idade, né? E hoje… Edu, uma inspiração. Uma inspiração… Beto França, Henrique Melo, Lili Ferraz. Foram sempre 3 profissionais, entre outros, Anderson Bueno. Foram sempre profissionais que eu sempre me inspirei. Que eu sempre tentei levar o profissionalismo como eles, entendeu? Uma mania. Dudu, amigo nosso cheio de mania. Eu quero ver se você vai contar a verdade. Uma mania que não pode faltar. Não sei se você vai colocar aí, mas assim, uma mania. Claro que a gente vai pôr. Não, eu não sei se já tá aí, mas assim, uma mania. Não pode faltar no meu cardápio macarrão com salsicha. Ele tem vários, na verdade. Não tem. Vamos citar menos mal. Vamos lá. E pra finalizar, um hobby. Um hobby, hoje, o que eu gosto muito, que não pode faltar pra mim, é tomar um belo café da manhã. Então, tipo assim, se eu acordo e eu não tomo um café da manhã, isso já faz parte, é um hobby, né? Mas assim, mas hoje, na minha vida de hoje, o meu maior hobby hoje seria voltar a fazer atividade física. Eu voltei agora recentemente, eu tava ausente, eu tava 14 quilos mais gordo, né? E aí eu fui fazer uns exames e a médica falou: cara, é o seguinte, ou você vai ou você morre. E aí eu voltei, então me tornou um hobby. É uma coisa que eu voltei a pegar gosto. Tem incentivo, tal, tudo, mas assim… mas é uma coisa que hoje faz muito parte da minha vida. Hoje, se eu não faço de novo, é uma coisa que eu fazia. E se eu não faço, faz muita falta. Mas agora vocês esqueceram de colocar mais uma aí. Qual? Saudade, vocês têm que botar isso, ó. Vai lá. Qual é? Eu sei, mas tudo bem. Gente, saudades. Eu acho que a pior coisa da vida é quando você sente saudade de alguém do qual você não pode mais ouvir a voz, do qual você não pode mais falar, do qual você pode não ter mais a ligação. Eu acho que hoje, com 44 anos, mesmo eu tendo perdido o Gugu, mesmo eu tendo perdido a Abby, que foram pessoas do qual eu trabalhei durante muitos anos, a minha maior saudade, há 1 ano e 8 meses, é da minha mãe. Eu sei. É uma saudade que talvez as pessoas não tenham dimensão. Por que eu falei pra vocês de colocarem saudades? Eu vejo tantas pessoas não valorizando as pessoas que realmente ama, realmente as pessoas que estão próximas. Valorize, porque assim, se tem uma das coisas que hoje eu me orgulho muito, foi de ter sido um bom filho e de ter feito tudo pra minha mãe. Talvez se não tivesse acontecido isso, eu acho que isso seria um dos meus maiores traumas, né? Então assim, eu fui muito feliz da mãe que eu tive. Fui muito feliz. Então, assim, abrace mais, beije mais. Porque quando essa conta chega, quando essa hora chega, não adianta você chorar, porque daí não tem mais jeito. Não importa o dinheiro já partiu, que você não importa, tem, não tem dinheiro, não tem nada. Nada. Isso o fazer, o hoje e agora. O hoje e o agora. É isso.
Edu. Amigo, Obrigado. Obrigada. um prazer Obrigada, enorme ter obrigada. você aqui. Muito Este obrigada. primeiro não podia ser sem Não, você, e assim, de primeiro babados. de A gente muito ama. sucesso Obrigada. pra vocês. Amém. Vocês Amém. duas têm talento. Amém. E ó, merda, como se diz no teatro e na televisão. Ai, gente, a gente tá cagado. Não precisa nem falar merda, porque a gente já tá. Obrigada, Edu. Obrigada. Beijo. gente, viu? Beijo. E beijo pra quem tá gente, nos assistindo. Vamos lá. Quem quiser acompanhar o trabalho do Edu, a gente vai colocar o Instagram dele aqui embaixo, @EduSaqueiro. Acompanhem ele, acompanhem essa vida dele com as celebridades. Malhação também. Malhação também, quem quiser ter uma gente, vida sensacional. fitness. Então, nosso muito obrigada. O episódio será postado no nosso canal no YouTube, Entre Eventos. Acompanhe a gente nas redes sociais também. @entreeventos.talk pra saber os próximos convidados, as notícias. A gente vai colocando tudo lá. Nosso muito obrigada e até a próxima. Beijo.